Olá galera, tudo bem? Hoje vamos dar início a uma aula de desenho, onde essa apresentação conta com recursos da Lei Federal de Emergência Cultural número 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc, onde eu vou estar passando técnicas de desenho iniciante, certo? Então peço que vocês acompanhem e vamos lá. Então galera, para dar início a gente vai fazer esse desenho que está aparecendo aí na tela. E para dar início a esse desenho, como eu falo com todos os alunos, a gente tem que considerar formas geométricas. É uma forma que eu aprendi a trabalhar, uma forma que dá super certo e fica mais fácil para desenvolver o desenho, que seria utilizando quadrado, círculo, triângulo, retângulo, losango, itens como esses no decorrer do desenho. Vocês vão ver como que fica fácil. Antes de dar início ao desenho, o que eu gosto de passar para os alunos é o seguinte: vamos fazer uma coordenação motora, porque o nosso pulso ele não está acostumado a estar todo dia desenhando, a não ser que seja desenho, lógico. Mas seria o quê? Seria você pegar a mão mais leve possível, não mexer só o punho, certo? E sim mexer todo o braço, fazer um movimento de todo o braço, um círculo atrás do outro, até completar a folha. Certo? Isso são técnicas de coordenação motora. Outra que a gente gosta de utilizar muito nas aulas é esse movimento, certo? O mais rápido e o mais leve possível. Eu vou só dar uma forçadinha para vocês entenderem qual é o movimento. Beleza? Isso aqui, antes de todo o desenho, tentem fazer esses movimentos para poder tá estimulando um pouco a sua mão, né? Por a gente estar trabalhando todo o tempo assim, então não tá desenhando com tanta frequência. Mas vamos lá pro desenho. Esse é um desenho simples, né? Como eu já falei, porém é um desenho legal de ser trabalhado. E para dar início nesse desenho, vamos seguir, né, as orientações que eu já passei, que seriam descobrir formas geométricas no entorno desse desenho, certo? Então vamos lá. Vamos lá, galera, para estar fazendo esse desenho, eu vou estar utilizando a folha na vertical, tá? Por conta da forma do desenho. É uma coisa que eu sempre aconselho é você dar uma olhada no desenho de forma geral e ver como que você vai fazer ele encaixar na folha, certo? O esboço é a parte principal, porque se você erra no esboço não tem problema, você passa uma borracha, você apaga aquilo ali, tudo bem, dá continuidade. Agora tem gente que já quer desenhar direto. O desenho direto, o que acontece? Se você errar, a borracha pode estar rasurando outras partes importantes do desenho, entendeu? Então, analisa o desenho, pega o desenho com calma, analise, tenta enquadrar ele na folha primeiro, começa a soltar traços. Além das formas geométricas que eu já tinha comentado, vamos fazer traços aqui que nos ajudarão a fazer o desenho, né, por completo, que seria um exemplo da minha forma de trabalhar. Vou estar fazendo uma circunferência aqui que vai ser a parte da cintura desse desenho, certo? Vou estar soltando uma linha guia que vai ser a parte que entra como se fosse a entrada do pescoço. Aqui estaria o bico, aqui estariam os dois olhos dele, né, do personagem, e ao redor a cabeça dele, beleza? Para fazer o chapéu, vou só fazer um meio círculo aqui, com o outro por cima que já vai dando o limite desse chapéuzinho dele. Vamos entrar em formas geométricas, como já foi dito. Aqui, se você analisar, está formando um retângulo, certo? Aqui, na parte dos olhos, semicírculo, certo? Aqui dois ovos, né? Vamos dizer assim. E o outro do bico, beleza. Aqui para fazer os bracinhos do personagem, digamos assim, seriam dois triângulos, certo? Tudo bem simples, tá vendo? Você vai começando a encaixar informações no desenho. Nessa proporção aqui, vou fazer mais duas linhas guia, que seriam dos pés dele. Um dobrado, certo? O outro sai reto. Esse dobradinho, vou fazer uma demarcação que seria um pé. Esse outro, vou fazer a demarcação onde seria o outro pé. Já conseguem visualizar mais ou menos o desenho a partir daí? Talvez está um pouco claro, né? Porque a gente, né, por estar acostumado já, faz o mais clarinho possível.
Lápis, gente, só mudando um pouquinho aqui, independente de marca, tá? Lápis, não, quando eu comecei a desenhar, eu achava que eu tinha que ter um lápis próprio, um lápis, né? Não, não, não. Meu instrutor na época me explicou, me pediu, né, meu lápis e falou assim: me dá teu lápis aqui pra você ver que com teu lápis eu consigo fazer um desenho legal. Então, não achem que tudo é pelo material, certo? Use o material que você tenha. O material que você tem em mãos hoje é o material melhor para você estar trabalhando. Senão, tem gente que fica na cabeça que tem que ter um material assim, um material assado, gasta rios de dinheiro e não consegue êxito. Por quê? Porque falta técnica, falta uma dedicação, certo? Então, não é o material que vai fazer o desenho para vocês, tá ok? Fica a dica. Agora eu vou começar a soltar informações no desenho, né? Escurecer um pouco os traços aqui para poder termos uma visão melhor de como que ficaria esse desenho, beleza? Vai acompanhando aí. O que eu gosto de ressaltar com os alunos? Você sempre tem que pensar o que está à frente do desenho. Se vocês recordarem no começo do vídeo, quando eu postei o desenho, vamos falar que o bico dele está à frente do corpo. Então, se eu passar o traço da cabeça, se eu passar o traço do pescoço dele aqui, eu estou fazendo errado. Por quê? Porque o bico está à frente. Então, vai aparecer linhas onde eu não queria, certo? Se eu passar o traço mais forte. Então, sempre tenta trazer o que está à frente primeiro, beleza? Então, vamos lá, vamos começar pelo bico. Percebe que eu não fico fazendo curvas, certo? Com o pulso. Eu vou trabalhar todo o braço. Ah, mas eu fico desenhando muito de rabisquinho assim. Não tem problema, desde que não fique criando camadas. Vou só pegar uma folha aqui para mostrar melhor. Você vai pegar e vai fazer traços um em cima do outro, mas desde que eles sigam o mesmo alinhamento, tudo bem. Agora tem aluno que eu tive que corrigir, que ele fica assim, ó, entendeu? Fazendo pelo onde não tem. Então evitem esse tipo de traço, de tracejado. Não tem problema você fazer traços, mas desde que você dê continuidade, certo? Lembrando, vai fazer um traço maior, pega a sua mão, corre no sentido que você vai fazer o traço, depois só deixa o traço descer pela folha. Deixa seu pulso encostar, seu lápis encostar na folha e o traço vai sair, certo? Não precisa de ficar com receio, no começo a gente vai errar mesmo algumas vezes, mas isso é normal. Então vamos lá, dando continuidade. O bico dele vai ficando pronto, certo? Fizemos a parte do bico, beleza. Agora vamos lá, na parte dos olhos. Um olho vem, encosta no bico, fechou. Você tem que imaginar que ele chega desse lado, faz a curvatura aqui embaixo e dá continuidade do outro. Por quê? Senão vai ficar desproporcional. Você começar um olho aqui, dá continuidade nele aqui do outro lado. Então, o mesmo esboço que você fez ali, você vai seguir ele, certo? Aonde que deu o fim da linha e o início da próxima. Beleza? Aí a gente dá continuidade, ó. Aqui, o que que acontece? Eu parei essa linha aqui, parei essa linha aqui. Por quê? Porque esse outro olho chega a fazer uma emenda. Então, vou dar início a esse outro olho. Ele faz a emenda, vai lá em cima e volta. Mesma coisa aqui. Ele veio, entrou por dentro do nariz, né? Dentro do bico dele aqui, do personagem, e vai sair lá do outro lado. Beleza. Fechou. A parte dos olhos. A parte da cabeça, ela liga de um olho a outro. Então, ó, saímos desse olho com término nesse outro. Show. A parte do chapéu, ele dá início nesse olho e finaliza nesse olho, com uma leve curvatura. Então, vamos lá. Entra, faz uma curvatura, entra, faz uma curvatura. Ah, outra coisa que teve aluno já que me perguntou, o professor,
mas eu posso ficar virando a folha, eu posso movimentar a folha? Galera, eu não tenho esse negócio de ficar falando para o aluno manter a folha só numa posição, manter a folha só na outra posição, tá? O desenho tem que ser livre, entendeu? Você adquiriu a técnica, você tem que imaginar o seguinte: eu não posso vir aqui com a mão por cima do desenho, porque senão o suor que sai da minha mão vai borrar esse desenho. Mas nada me impede de iniciar um traço, movimentar a folha, certo? Uma técnica boba que você poderia usar seria pegar uma folha, certo? Destacar, né, livremente um pedaço dela sem problema nenhum, só para você apoiar a mão. Que aí você vai correr com a sua mão por volta do desenho. Isso aí, para um desenho mais avançado, você vai usar muito. Por quê? Porque são muitos detalhes que envolvem dentro de um desenho. Então você vai precisar de ter um auxílio pro suor da sua pele mesmo assim, a umidade que sai da sua pele, não borrar o desenho. Isso aqui ajuda muito, tá? Mas não vem ao caso nesse desenho, são técnicas mais avançadas. Isso daqui é um desenho mais simples, né? É uma aula mais simples, né? Depois a gente pode estar dando continuidade, né? Nesse treinamento, nesse curso. Voltamos aqui. A parte de cima, o topo do chapéuzinho dele, chega. Aí, ó, fechou. Agora vamos dar continuidade aqui embaixo. A parte do pescoço, ela é um pouco afunilada, certo? Como que seria? Ela vai ser mais larga aqui e mais estreita aqui embaixo, por questão de perspectiva também. Como se o bico, se a face dele aqui tivesse à frente e o corpo tivesse um pouco mais recuado. Então, nessa perspectiva, ela deixa a parte aqui da frente maior, enquanto que a parte que está mais atrás fica recuado, consequentemente menor. Noção de perspectiva, tá? Isso aqui também entra numa parte mais avançada. Eu só estou dando um passezinho aqui para vocês terem mais ou menos umas ideias de quão complexo é um desenho, entendeu? Só que a gente fala isso hoje, mas com o decorrer do tempo, assim, você vai ver que vai ficando fácil, entendeu? Vamos dar continuidade. Vou dar uma funilada do outro lado também. Tá vendo? Bem livre, porque depois a gente ainda vai passar pincel, vai fazer a limpeza de todo o desenho, tá? Aqui ele tem como se fosse um colar, é uma marca de divisão que dá aqui nessa parte do pescoço pro resto do corpo. Outro detalhe que eu costumo falar muito com os alunos é o quê? Agora entra numa parte, a gente fez esse esboço triangular aqui, fez esse esboço triangular de cá, tudo bem. Uma coisa que você tem que prestar muita atenção é traços. Aqui, já aconteceu de aluno passar, como eu fiz o esboço aqui primeiro, aluno passar um traço direto. Pô, matou o desenho. Por quê? Eu falo, a gente tem que tentar dar o melhor da gente no desenho, certo? Você está fazendo uma aula, você está querendo aprender, você vai ter que fazer um desenho bem legal. Um desenho que vai agradar os seus olhos. Então, o que acontece? Detalhes. Aqui, ó, o que manda nessa parte aqui dessa asinha dele aqui, ó? Vai sair desse colar, certo? Colar que a gente determinou aqui. Saiu desse colar, vai entrar nessa asinha dele aqui, ó. Um pouco arredondada a parte de cima, certo? Voltou um pouco arredondada, ó, a pontinha e a parte de baixo. Aqui, digamos que seja o sovaquinho dele. Então, aqui, ó, vai ter só a marcação aonde vai dar início, lembrando, igual aqui em cima, na parte do olho, aqui essa mesma circunferência do corpo que ela chega, para nesse ponto, ela vai dar continuidade aqui embaixo. Ela deu continuidade, vai deixar uma marquinha aqui de onde que vai ficar a canelinha dele, né? Vamos falar assim. Continuou, certo? Deu o seu espaço aqui para a canelinha do outro lado. Esse espaço que eu estou dizendo, gente, é só uma marcação para não ficar aquela circunferência mesmo assim, entendeu? Para deixar uma demarcação. Aqui subiu, fez a parte do sovaquinho dele também. E vamos dar continuidade do outro lado. Mesma coisa, ó. Um pouco arredondada, certo? E sai do colar, um pouco arredondada também a parte de cima. Beleza? Esse aqui eu só vou dar uma encurtada nele, depois na hora do pincel a gente corrige. A perna dele,
tá da seguinte forma. Essa tá esticada, essa outra está dobrada, certo? Desenho, gente, muitos falam, começa da esquerda para direita, porque é a forma que você escreve, é a forma que a gente lê e tudo mais, tudo bem. Não sou tão criterioso quanto a isso, certo? É o que eu tô falando. Eu penso no desenho final, beleza? O desenho final é o que importa pra gente. Então, você vai dar o seu melhor, você vai fazer seguindo as técnicas que estão sendo passadas, mas de qualquer forma, se você vai começar da esquerda para direita, da direita para esquerda, não tem problema, desde que você encaixou seu esboço e venha fazendo todo o segmento. Vamos lá, a perna ele está com a perna esticada e uma perna dobrada, certo? Eu vou dar início por essa. Aqui onde eu deixei já esse espaço aqui, que seria a canelinha dele, eu vou respeitar essa largura. Lógico, você não vai fazer, vou pegar uma folha aqui de teste, né? Tá aqui o corpinho dele, os espaços que eu deixei reservado. Você não vai fazer uma canela dessa largura e uma canelinha assim. A não ser que esteja em perspectiva essa perna por estar maior, como se ela tivesse à frente. Essa perna por estar menor, como se ela tivesse atrás. Aí sim, seria perspectiva, você faria uma perna maior que a outra. Não é o caso desse desenho, então é só para vocês irem ficando ligados nessas dicas. Vamos dar continuidade. Fez aqui a parte da perninha. Aqui, ó, nessa parte que entra pro calcanhar, você vai deixar um arredondadinho, certo? Vamos imaginar que aqui esteja o solo, certo? Porque no desenho não nos mostra isso, mas vamos fazer esse solo. Então, deixou aqui, veio o calcanhar, tá encostado no chão, certo? Aí você vai voltar do outro lado agora. Eu deixei essa circunferência que nos mostra o pezinho dele por completo, só que ele não é ligado direto. Da mesma forma que tem esse corte aqui nas asinhas dele, aqui também vai ter um corte. Saiu a partezinha de cima do pé dele, certo? Ó. Vamos fazer a ponta do pé. Beleza? A parte de baixo da sola. E a sola vai juntar aqui embaixo, onde que tá a sola, a parte da sola vai juntar aqui embaixo, onde que tá encostado no chão. Aí, para dar um efeito melhor nele, tem essa terceira dimensão, que é a parte que você vai diferenciar a sola do restante do desenho. Certo? Pronto, aí ó, já ficou legal, já deu um ar diferente. Agora a gente vai mudar para outra perninha. A outra perninha ela tem essa parte aqui mais viva, que ela vem, a parte de baixo, e ela logo já retorna e faz o calcanhar dele. Já a outra parte, ela é mais direta, certo? Então, o que que acontece? Fez essa parte mais viva, fez o calcanhar. Agora essa outra parte aqui, ela vem mais leve. Lembra? Da mesma largura, tá vendo? Você tá mantendo a mesma largura no desenho. Fica bem melhor o desenho. E da mesma forma do outro pezinho, esse daqui não é colado, não é junto o traço. Tem a parte de esboço, mas não é junto, tá? Não esqueçam disso. Vamos lá. Vamos fazer a parte de cima, né, do pezinho dele. E arrematar na parte da sola. Show. Ah, Júnior, acabou. Não. Aqui ainda temos que fazer a parte dos olhos, tá? Esse desenho aqui é um patinho do Pocoyo, tá? Pra quem não sabe, quem não percebeu talvez ainda. Então é um personagemzinho de desenho animado, né? Infantil que eu peguei pra tá demonstrando um pouco, porque foi um desenho que eu achei legal, um desenho que tem várias formas geométricas escondidas, né? Atrás dele, então eu achei que seria um desenho legal pra gente estar trabalhando nessa primeira aula, tá ok? Pronto, praticamente o desenho tá pronto. Vamos lá em relação às formas geométricas que eu falei no início, que são círculos,
quadrados, triângulos, retângulo, losango, dentre outros. Círculo, circunferência, ovo, da forma que quiserem. Aqui na parte dos olhos, usamos eles, certo? Na parte do pescoço, já usamos um retângulo, beleza? Para demarcar. Usamos círculo aqui embaixo. Na parte do corpo, usamos triângulos aqui na parte das asinhas, entendeu? Semicírculo aqui no olho, aqui no chapéu, beleza? Então, é um desenho que, se você faz a partir dessas técnicas, fica mais fácil, te dá um guia, te dá um norte de como chegar no resultado final, beleza? Agora eu vou passar um pincel nele todo aqui e uma borracha para a gente ver o resultado final, tá ok? Gente, pincel, qualquer pincel de marcação de CD, qualquer pincel que você tem aí para você estar finalizando um desenho, né? Porque aí depois vai ter pincéis mais caros, pincéis próprios para desenho, só que isso aí já seria uma parte mais avançada. Uma coisa que eu acabei de reparar aqui, ó, o pescoço e a cabecinha dele ainda tem uma junção aqui, ó. Tá? Presta atenção em todos os detalhes antes de passar o pincel, tá bom? Tem essa junção aqui, ó, coisa que talvez ficaria até meio apagada, mas se tá mostrando o desenho a gente vai repassar, tá ok? Vamos lá, começar a passar pincel nele. Vou começar aqui pelo chapéu. Se vocês repararem, o pulso não faz esse movimento, tá? Toda a mão corre. Ah, Júnior, então vamos usar aquele papelzinho lá agora. Show de bola. Quem lembrou aí, bem lembrado. Para fazer a parte aqui do olho, como que eu vou fazer, Júnior? É o que eu falei na outra explicação. O que é que você vai fazer? Imagina só o traço. Só imagina o traço aqui. A hora que você tiver a certeza, você encosta o pincel, passou o traço. Ó. Vai fazer a parte do bico? O pincel falhou aqui, mas enfim, tudo bem. Você viu que eu fiz todo o contorno do bico sem tirar o pincel e sem movimentar o pulso? A ideia é essa. Vai ficando simples depois. Vamos dar continuidade. Aqui esse olho aqui eu já vou deixar ele pintadinho já. Aqui vamos deixar aquela marcaçãozinha que a gente fez, tá? Olha, o mesmo alinhamento dela que sai ali e vem aqui pro pescoço. A marcaçãozinha daquele colar que eu tinha comentado, tá? Agora aqui, muito cuidado, por mais que a gente já tenha feito aqui essa parte aqui, muito cuidado para não errar. Nessa parte é a parte onde você tem a divisão da asa com o restante do corpo. Então, vamos lá, ó. Sovaquinho, não esqueçam. Tá, vou começar desse outro lado também. Parte da perninha dele. O calcanhar. Certo? Do outro lado, vamos dar segmento, mesma ideia. E é isso aí, galera. Passamos o pincel no desenho, agora você percebe que ele vai ficar cheio de marca, né, de lápis, né, porque eu não quis apagar aqui para mostrar para vocês que um traço leve você consegue retirar todo na borracha agora. Então, se você faz um traço forte,
acaba que você não irá conseguir apagar depois. Por isso tem a coordenação que a gente faz sempre antes de qualquer desenho, tá? Ah, acordou inspirado, quer desenhar, tá doido para desenhar, achou um desenho na internet, nossa, eu vou fazer esse desenho hoje, show de bola. Faz uma coordenação motora primeiro, por quê? Você tá com muita vontade, só que se você passa a fazer esse desenho, mas não tá com a coordenação ali ainda, o teu braço tá duro, né, por conta de cansaço, por conta de não ter treinado um pouco antes, você tá naquela vontade, mas por conta disso o desenho não vai ficando legal como você quer assim, aí você desanima. Um desenho que por conta de uma coordenação motora, digamos assim, poderia ficar um excelente desenho, certo? Eu vou pegar a borracha agora, a gente vai fazer, vai apagar, né, todos os traços que estão sobrando aqui e ver como que ficou o final, beleza? Aí galera, voltando aqui, ó, como, né, eu dei um tempinho, dei uma pausa, tá? Não esqueçam disso. Aí o pincel já tá todo seco já, tá vendo? Então fica mais fácil de você passar a borracha. Ah, professor, mas eu não tenho uma borracha dessa. Não, gente, é uma borracha simples. A borracha que você tem aí é essa mesmo que você vai utilizar, tá? Não precisa forçar muito, tá? A borracha, uma coisa que eu sempre oriento os alunos é segura a folha, tá? Porque senão, por um detalhe bobo, você tá apagando, forçou um pouco mais, amassou a folha, tá vendo? Fica essas marcas aqui, isso aqui é feio. Isso aqui para você guardar uma arte pronta, uma arte final pronta, fica muito feio, tá? Você guardar na sua pasta, enfim. Então, tomem cuidado com isso, tá? Voltando aqui, vamos apagar, né? Passar a borracha sem preocupação agora, porque já tá com o pincel. Se fosse um desenho mais técnico que vocês precisariam fazer etapa por etapa, vocês teriam que prestar muito mais atenção, não poderia usar tanto a borracha, apesar de que, né, sendo preciso a gente vai usar, mas aí você teria que ter mais calma, vir apagando detalhe por detalhe. Esse aqui, como a gente já passou o pincel, a gente pode entrar com a borracha nele, que depois vai ser feito o colorido, então vai sumir qualquer traço, né? Que venha a estar aqui depois. Apesar que está muito leve. Uma outra dica muito interessante, esses pedaços de borracha que fica na folha, você não assopra. Isso aí eu aprendi desde a primeira aula que eu fiz, você não assopra. Por quê? Queira ou não, quando a gente assopra, sai um pouco de saliva. E essa saliva que sai e pega no papel, quando normalmente você vai soprar, vai ficar alguma coisinha ou outra, o que você vai fazer? Passar a mão. Se cai uma saliva dessa no papel e você passa a mão, aonde ela pega no lápis, ela borra, tá ok? Então, sempre no decorrer do vídeo, tá vendo? Várias dicas que foram lançadas aí. Então, vamos lá. Continua, né? Sem preocupação, por conta da gente já ter passado o pincel no desenho. Percebe que aonde eu vou passar a borracha, eu vou estar segurando a folha, tá? Para não acontecer isso. Terminou? Tá aí o nosso desenho de hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar alguns vídeos aqui de alunos, né, que fizeram esse desenho já comigo e fizeram e coloriram esse desenho, né? Porque não é a ideia a parte de colorido nessa aula, mas para vocês verem como que o desenho ganha ainda mais vida depois de colorido, tá ok? Um abraço a todos. Uma coisa que eu gosto de deixar para os alunos é: escreva o seu nome no desenho. Se você quiser pôr a data do dia, tudo bem. Se você quiser pôr só o ano também, não tem problema, tá? Hoje é dia... Hoje eu tô gravando essa aula, é dia 12 de dezembro de 2020. Então, se eu fosse assinar, eu não marcaria, né, o dia 12 de dezembro. Eu marcaria só 2020 esse desenho. Mas, para você ter controle, para você ver seu crescimento, é legal. Então, vamos lá. Eu vou assinar o desenho, tá? Eu vou fazer de pincel de uma vez. Vou assinar aqui do ladinho aqui só para vocês verem. (12 do 12
do 20. Beleza? Um abraço a todo mundo.